O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 33º domingo do tempo comum. Estamos caminhando para o encerramento do ano litúrgico, que acontecerá no próximo domingo com a celebração de Cristo Rei do Universo. Sendo assim, o Evangelho que nós acabamos de ouvir faz parte de um discurso muito importante de Jesus, que é chamado o discurso escatológico. O que é a escatologia? É o conteúdo de fé que nos fala, que nos aponta para os fins dos tempos. Por isso eu gostaria de pedir a atenção de vocês para o exercício que nós vamos fazer agora de escuta da palavra. Não é fácil compreender o Evangelho de hoje. E aí ele pede de nós uma atenção redobrada. Que bom que o dia está chuvoso, o tempo está mais fresco, então isso também facilita a nossa compenetração no texto, a nossa atenção diante do conteúdo da palavra proclamada. O discurso escatológico, que remete aos fins dos tempos, ele está marcado por imagens e por linguagens marcadas por alusões enigmáticas. E a primeira parte do Evangelho nos disse: o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu. É uma linguagem simbólica. Jesus estava com 4 dos seus discípulos, Pedro, André, Tiago e João. E esse pequeno grupo simboliza a comunidade dos crentes, daqueles que haverão de passar por tribulações, por dificuldades, mas que não deverão perder a esperança.
E aí vem o primeiro ensinamento do Evangelho. O discurso escatológico não é para te passar medo, como muitos religiosos gostam de fazer, tomando estes conteúdos apocalípticos, dizendo: olha, o mundo está acabando, e se você não se converter agora, se você não aceitar Jesus na minha igreja, você vai queimar no mármore do inferno, porque Jesus já está voltando e ele vai te pegar. O discurso escatológico muitas vezes é utilizado para amedrontar as pessoas. E eu quero dizer-lhes que a finalidade de Jesus com o conteúdo da escatologia é alimentar na comunidade dos crentes qual virtude? A do medo ou a da esperança? A da esperança. Por isso nós vamos compreender a palavra, por mais exigente que seja, por qual perspectiva? Pela perspectiva da esperança. Padre, e qual é a finalidade de olhar para esse conteúdo do Evangelho de hoje? Preste atenção. Caminhar na história deste tempo presente, com todos os seus desafios, com os olhos postos no encontro final com Jesus e com o Pai. A realidade está desafiadora? E muito. Enfrentamos tribulações e dificuldades? Sim. Mas em meio a estas turbulências, olhando para esta história presente, os olhos dos cristãos estão apontados para o alto. Os seus corações são alimentados pela esperança do encontro final que teremos com Jesus e com o Divino Pai Eterno. É nesta perspectiva que agora nós vamos fazer esse caminho com a palavra. Jesus sabia do que já iria acontecer com ele em Jerusalém. Ele já estava em Jerusalém, e onde toda essa história teria a culminância no mistério da sua paixão. E ele apela aos discípulos às virtudes da fidelidade, da coragem e da vigilância. E eu quero convidar vocês, neste domingo de hoje, o 33º do tempo comum, a vivência destas 3 virtudes. Repito: fidelidade, coragem e vigilância. Então vamos agora ao texto. Esta é uma breve introdução para que você possa entender o caminho que faremos. Então tome o seu folheto, Marcos capítulo 13, nós vamos tomar os 2 primeiros versículos, 24 e 25. Encontraram? Leiamos juntos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Paremos aqui. Então, qual é o tipo de linguagem? Linguagem apocalíptica. Os elementos e as imagens. Jesus fala de uma grande tribulação. Quais são as tribulações que hoje nós podemos apontar do nosso tempo presente? As guerras, vocês estão acompanhando pelos noticiários, e cada vez mais elas estão crescendo numa progressão muito rápida. Vemos os conflitos, sejam eles internos, aqueles que se dão entre as famílias, entre os vizinhos, nas pequenas vizinhanças, mas também depois os grandes conflitos que envolvem os povos. As catástrofes naturais, vocês têm acompanhado o movimento da mudança climática. Podemos falar
das grandes confusões e da falta de incompreensão entre as pessoas. Nós estamos na era da linguagem, na era da comunicação virtual, mas ninguém entende ninguém, porque vira uma torre de Babel, cada um falando o que quer. Se a gente olha para a dimensão política, é até bomba sendo solta e as pessoas morrendo por causa de ideologias políticas, basta a gente acompanhar pelos noticiários. Hoje existem grandes tribulações, o que vocês acham? Sim ou não? Sim. Então, o evangelho é atual? Sim. A palavra dialoga com a nossa realidade, porque esta palavra é viva. E aí Jesus vai dizer, utilizando o recurso da linguagem apocalíptica, os elementos cósmicos: o sol, a lua, as estrelas, o céu. Para que a gente entenda esta linguagem, é necessário voltarmos à história antiga. Quem gosta de história poderá ler um pouco sobre a mitologia. Nos povos antigos, os astros eram considerados como deuses. O sol era Deus, a lua era deusa. E os povos cultuavam os astros como seus deuses. Um outro exemplo concreto, nesse período que Jesus está falando o seu discurso escatológico, os romanos estavam sob a posse política do Império Romano. E o imperador chamado César era considerado o Deus Sol. Logo todos deveriam adorá-lo. E aí quando Jesus fala que o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais e as estrelas começarão a cair do céu, o que ele está querendo dizer? Que os poderes deste mundo, que dominam, que geram guerras, conflitos e muito sofrimento ao seu povo, tudo isso vai cair. Volto a repetir, o conteúdo não é para passar medo, o conteúdo é para alimentar a esperança. Tem grande tribulação? Tem. Mas a esperança que alimenta o coração daquele que crê é capaz de resistir às tribulações e de ter uma esperança de dizer que estas forças não prevalecerão sobre o reinado de Deus. O sol vai perder a sua luz, a lua vai perder o seu brilho, ou seja, os reinados deste mundo que geram as grandes tribulações, eles não terão a palavra final. E eu acredito que em meio às tribulações que hoje nós enfrentamos, esta palavra de ânimo e de esperança deve alcançar os nossos corações. E se estas forças não terão a última palavra, haverá um reinado estabelecido que vai gerar um novo céu e uma nova terra. Esta é a conclusão de Jesus lá no final do Evangelho, e daqui a pouco nós vamos chegar lá. Estão percebendo como o Evangelho é denso? Como ele pede a nossa atenção para que a gente seja capaz de compreendê-lo? Vocês dão conta de continuar comigo? Ou está muito pesado? Podemos ir adiante? Então voltemos ao folheto. Tome aí os versículos 26 e 27. Vamos ler juntos? Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Paremos aqui. Então, em meio ao caos, em meio à grande tribulação, onde as forças deste mundo não terão a última palavra, Jesus agora nos aponta para uma imagem.
que é muito cara no Antigo Testamento, a imagem do Filho do Homem. Este era o título que o Antigo Testamento dava para o Messias que viria da parte de Deus. O Filho do Homem. E se vocês lerem todos os evangelhos, em vários trechos vocês encontrarão Jesus o chamando de quê? Filho do Homem. Então, quando ele diz para os discípulos, então vereis o Filho do Homem, Jesus estava falando de quem? Dele. Ele é o Filho do Homem. É o personagem celeste que tem o poder universal e perpétuo recebido do Altíssimo, que terá a soberania e que terá o triunfo final. E como que o Filho do Homem virá? Na linguagem apocalíptica? Debaixo da terra? Não, o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Então ele virá de onde? Do alto. Em meio às dificuldades e às grandes tribulações, onde deve estar direcionado o olhar do cristão? Para baixo, chorando, reclamando, resmungando? Não, o olhar do cristão deve estar para o alto. O Filho do Homem virá sobre as nuvens. No Antigo Testamento, a nuvem representava a presença de Deus em meio ao seu povo. Leia o livro do Êxodo. Enquanto o povo peregrinava 40 anos no deserto, aquele sol escaldante, Deus mandava a nuvem, dava sombra e o povo podia caminhar. O que o povo entendia? Deus está conosco, olha a nuvem. Então, o Filho do Homem, Jesus, virá sobre a nuvem para que o reinado que o Pai lhe deu vença todo o mal. E qual é a finalidade do Filho do Homem vir sobre as nuvens, de acordo com o texto? Reunir todos os povos dos 4 cantos da terra, reunirá os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? São os batizados, aqueles que se abriram à graça de Jesus em suas vidas. Tem alguém aqui na igreja que já é batizado ou batizada? Levante a mão só para eu saber. Que bom, eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é a boa notícia desse domingo? Você é um eleito. Você é uma eleita. Dá essa boa notícia para quem está do seu lado, para ele ficar mais animado. Você é um eleito. Você é uma eleita. A mensagem é de ânimo, é de esperança. Agora vem a pergunta: o seu modo de viver é de eleito? No seu coração há o desejo para que no final da sua caminhada terrestre você seja reunido com o Senhor? É necessário que o Evangelho também nos ajude. E ele nos aponta para a universalidade, todos os povos dos 4 cantos da terra. Isso quebra o programa judaico do Antigo Testamento, porque na vertente do Antigo Testamento, quem seria salvo? Quem eram os eleitos? Apenas os judeus. E agora Jesus está dizendo: todos os povos são destinatários desta eleição. Não só mais um lugar geográfico, Israel, mas os 4 cantos da terra, ou seja, onde houver a pessoa humana. O Evangelho nos aponta para a universalidade da salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva como eleito. Alimente no seu coração o desejo de um dia ser reunido pelo Senhor, como eleito que você é pela graça do batismo que um dia você recebeu.
Mesmo em meio às tribulações e dificuldades, aponte os seus olhos para o alto e alimente o seu coração no encontro final que você terá com Jesus e com o Pai. Permitamos com que o conteúdo escatológico também nos alcance. E aí, como Jesus percebeu que o conteúdo estava muito pesado, o que ele vai fazer? Ele vai contar uma parábola, que é um recurso de linguagem para facilitar a compreensão dos discípulos. Então, até agora, nós compreendemos a primeira parte do Evangelho, e agora nós vamos à segunda, para entendermos a parábola da figueira que Jesus conta. Então tome aí versículos 28 e 29. Encontraram? Leiamos juntos. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Paremos aqui. Jesus te faz um convite. E qual é esse convite? Aprendei. Eu sempre gosto de fazer esse esforço com vocês a cada domingo, de esmiuçar o Evangelho, porque é necessário aprender. É necessário ter uma pedagogia com a palavra, e Jesus nos convoca: aprendei. Aprendei, abra o seu coração, deseje, anseie por este conteúdo, compreender que o cristão é o homem, a mulher do futuro. Em que sentido? Que vai desfrutar do que o espera após esta vida. Ele espera o futuro que lhe será dado depois da morte, porque lhe é aberto um novo caminho. E qual é este caminho? O caminho da transcendência. E eu quero tomar esse conteúdo porque ele continua muito atual para o nosso tempo. Nós estamos vivendo, conduzidos por uma mentalidade, que tudo deve ser reduzido ao aqui e ao agora. E quando a gente vai perdendo a capacidade do transcender, do olhar com os olhos para o alto, de esperar o Senhor que vem e de acreditar numa vida após esta vida, nós vamos perdendo a esperança, nós vamos perdendo o sentido de vida. Qual é a síndrome que hoje tem nos maltratado muito? O crescimento do número de pessoas que estão suicidando. O número de pessoas doentes psicologicamente falando, e às vezes tendo uma condição de vida material muito boa. Qual é a dificuldade de lidar com a meninada na escola? Os transtornos psicológicos. Então, a partir do momento que o nosso mundo vai nos privando da transcendência e vai reduzindo a nossa visão somente às coisas do aqui e do agora, e estando o nosso contexto num contexto de grande tribulação, o que isso gera no coração humano? A falta de esperança. E qual é a finalidade do discurso escatológico? Alimentar no meu coração e no seu coração qual virtude? A virtude da esperança. De olhar para o alto, mesmo quando tudo está me puxando para baixo. De acreditar nesse encontro com Jesus e com o Pai, que um dia eu vou experimentar, porque eu sou eleito, e eu acredito na palavra dEle, porque Ele veio e fez isso tudo por amor, porque Ele quer me reunir com Ele. Então, nesta perspectiva, a parábola da figueira quer que você aprenda.
Você não pode sair dessa missa do jeito que você chegou. Alguma coisa você precisa aprender. E é Jesus que está te convidando. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Os discípulos deveriam enfrentar os sofrimentos e a perseguição, mas sabendo, Jesus vem nos libertar e nos salvar. Repito, Jesus vem nos libertar e nos salvar. Vamos repetir juntos? Jesus vem nos libertar e nos salvar. Então, em meio à grande tribulação, o coração do cristão está firme, porque ele sabe que Jesus vem libertar e salvar. É isso que a parábola da figueira quer ensinar. O convite é: aprendei. Então, abre a cabeça dura e aprenda com a palavra. A figueira, de acordo com o texto, é a última das árvores em Israel. Então aqui é o contexto de Israel, um pouco diferente do nosso, do Goiás. Por quê? Porque lá o clima também é diferente do nosso. Então, no clima de Israel, a figueira é uma das últimas árvores a brotar. Então todos já percebem, quando a figueira brota, o verão está chegando. Mais do que definir o tempo de quando o mundo vai acabar e de quando Jesus vai voltar, é necessário que o cristão, diante deste conteúdo, tenha a confiança na chegada do novo mundo que Jesus nos proporcionará. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando estávamos nos aproximando do ano 2000, havia tanta conversa que o mundo ia acabar no ano 2000. Até a Globo fez uma minissérie, uma novela que chamava O Fim do Mundo. O que você encontra de videntes, agora principalmente nas redes sociais, querendo fazer previsão do futuro, do que vai acontecer. Está chegando final de ano, ai meu Deus, aí é que esse trem fica mais opulento ainda. E tem muito católico sem vergonha que corre atrás disso. Que, como diz minha avó, precisa de uma varinha de amora. Jesus não vai alimentar no coração dos discípulos uma previsão. Sabe por quê? Porque Jesus não é vidente. E cuidado com vidente que quer acertar tudo. Vidente que quer se precaver e falar de tudo o que vai acontecer do futuro. Cuidado. Não tenha uma fé fragilizada que te leve a buscar por videntes que vão prever o futuro. Ah, padre, a fulana diz que vai ler minha mão, e lendo a minha mão vai falar tudo o que vai acontecer na sua vida, na minha vida. Cuidado. A fé supera a vidência. Ou seja, quem depende demais de vidência é uma pessoa que está com pouca fé. A fé supera a vidência. Jesus não era vidente. Jesus não está prevendo o futuro para dar um dia e uma data. Pelo contrário, ele diz que a hora, o momento, a única pessoa que sabe é quem? O Pai, o Divino Pai Eterno. E nesta perspectiva, o que é que ele nos convida? A termos confiança nele, a crermos na sua palavra. Aprendei de mim. E nesse sentido, você é convidado a fazer esta experiência. E aí, não sabendo nem o dia e nem a hora, é necessário ter paciência, é necessário ter esperança e confiança.
E talvez para a nossa cultura tão ansiosa, tão corrida, tão imediatista, é difícil ser paciente, ter esperança e ter confiança. Tome esse evangelho para a sua semana e peça a Jesus esta graça: Jesus, dai-me paciência. Se você não tem paciência, pede para Jesus, Ele te dá. Se você está sem esperança, pede para Ele: Jesus, em meio à grande tribulação que eu estou vivendo, enche o meu coração de esperança, porque eu confio em Ti. Dai-me esta graça da confiança, quando de repente bate no meu coração, na minha cabeça, somente o desespero. Repito: paciência, esperança e confiança. Estão percebendo a riqueza do Evangelho? A profundidade da força desta palavra e o que ela pode realizar em nós em meio às grandes tribulações? Vamos ao final do texto, porque eu empolgo e se deixar eu fico aqui o dia inteiro. Vamos lá? Tomai lá os últimos versículos, 31 e 32, para a gente fechar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando aquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tudo vai passar. Não se iluda com esta visão imanente, material e momentânea, apenas das coisas do aqui e do agora. Céus e terras passarão, mas existe algo que não passará. O que não passará? A palavra. Por isso aprendei. O que? A palavra que não passa. E esta palavra não é uma ideia, não é uma teoria, mas esta palavra é uma pessoa, é Jesus. No princípio existia a palavra era Deus, a palavra estava em Deus e esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Se agarre ao que não passa. A palavra, a Jesus. E às vezes a gente vive agarrado ao que está passando. E como está passando muito rápido, a gente está ficando desnorteado, sem saber para onde ir. Se agarre ao que não passa. Preparar o coração para acolhê-lo. Aceitar os desafios que hoje ele te propõe. Agarrar a oportunidade da vida nova que somente Ele pode te oferecer. Não há data marcada, mas há uma esperança que alimenta o coração do fiel, para que quando Ele voltar sobre as nuvens, eu diga: Senhor, bem-vindo, eu já estava te esperando. Quero ser reunido com os seus eleitos. Já estava à sua espera. E encerro com um pensamento do Papa Bento XVI. Jesus é por excelência o verdadeiro acontecimento, que no meio dos transtornos do mundo, permanece o ponto firme e estável. Diante das grandes tribulações, das grandes mutações, das grandes transformações, se agarre àquilo que é firme, aquilo que é estável, aquilo que não muda, aquilo que é eterno. E quem é este? Jesus. Que o conteúdo escatológico do Evangelho de hoje te ajude na vivência da esperança. Então vamos pedir o que o texto quer nos oferecer? Por um instante, reflita: como é que está o seu coração diante das grandes tribulações? O que o Evangelho de hoje quer te ensinar? O que eu preciso aprender com esta palavra?
Peça ao Senhor as virtudes da paciência, da esperança, da confiança, porque é isso que hoje o Senhor quer te dar. Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus